aqui o Salmo 33, versículo 1 diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos fica bem o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com o saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Lá no versículo 8 diz assim: tema ao Senhor a terra toda, tenham-no todos os moradores do mundo. E no versículo 20 diz: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua benignidade, Senhor, sobre nós, assim como em ti esperamos. Tem alguém alegre aqui nessa manhã para dar um glória a Deus? Tem alguém aqui que está esperando no Senhor para dizer aleluia? Espera que o milagre vai chegar. Na verdade, eu quero declarar nessa manhã que o milagre já chegou na tua vida. Amém ou não amém? Levante as mãos para o alto, vamos orar, Pai querido, nessa manhã. Nós oramos ao Senhor, te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Apresentamos, ó Deus, a nossa liderança, o pastor Francisco, a pastora Lígia, o pastor Israel. Senhor, te apresentamos o pastor Geraldo, o pastor Ei, o pastor Paulo Jeff, toda a liderança, Senhor, toda a membresia, todas as famílias aqui representadas nessa manhã, Senhor. Derrama, Pai, da tua alegria sobre nós. E ao tocarmos aqui, Senhor, no teu altar, que suba como aroma suave às tuas narinas, o louvor e a adoração a ti, Pai. Muito obrigado, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Dê um aplauso a Ele com toda a alegria do seu coração. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Hoje é o domingo da tua vitória. Aleluia. Com as palmas em cima. Reino de Deus foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do
forte aplauso ao Senhor mais uma vez, com mais força. Ele é digno, aleluia, glória a Deus. Erga suas mãos nessa manhã. Você que está aí assistindo na sua casa, erga suas mãos nesse momento. E vamos declarar que a glória de Deus está aqui. Fale isso em seu coração nesse momento agora. Comece a ministrar o Senhor em seu coração. E comece, Senhor, que se abra os céus na minha vida, que se abra os céus na minha casa, que se abram os céus. Comece a declarar isso ao Senhor nesse momento. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Declare: sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Declare: pega suas mãos e vamos declarar. Se abre os céus, Declare: e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, que o teu reino vem. Que a nossa fé está no nosso Deus. Declara ao Senhor. Que se abra os céus, que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso
que o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Declare que se abra o céu. Diga que o teu reino, Senhor, que o teu reino vem sobre a minha vida, que o teu reino venha sobre a minha casa, que se abra os céus, que se abra os céus. Abra o céu sobre esse lugar, Senhor. Oh, a nossa fé, a nossa confiança está em Ti, em Ti. Que se abram, oh, que o Teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o Teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E como o vento, venha soprar sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós o Teu Espírito, com a Tua doce presença. Continue com as suas mãos erguidas. Começa a clamar por essa presença, doce presença. Começa a declarar: vento impetuoso, sopra sobre mim, sopra sobre mim. Que sopre todas as iniquidades da minha vida, que sopre todos os pecados da minha vida. Começa a dizer isso ao Senhor nesse momento. Vem vento, vento impetuoso, sopra aquilo que está de impuro em minha vida, purifica-me. Em uma só voz vamos declarar. Doce presença, perfume suave, eu sei que estás entre nós. És bem-vindo, fostes derramado, vem reinar entre nós, habitar entre nós. Doce presença, perfume suave, eu sei que estás entre nós. És bem-vindo, fostes derramado, vem reinar entre nós, habitar entre nós. Declare: vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes, vem. Aleluia! Adore, adore ao Senhor. Em uma só voz, levante suas mãos e vamos declarar: vento impetuoso, vento
sopra sobre nós. Aclare, como em Pentecostes. O vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem, mais uma vez, suas vozes, declare. O vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem, vento, o vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem, 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 vem. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, 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 até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Declare, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Uma só voz. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem, vem, vem. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes. Vem aqui reinar. Levante as suas mãos. Você vai declarar. Você vai declarar ao Senhor: vento impetuoso, venha sobre nós, como em Pentecostes, Senhor. Você vai clamar a Deus. Você vai falar para Ele. Você vai expressar o teu desejo a Ele. Fale para o Senhor agora. Vamos lá, agora. Só a igreja. Vento impetuoso. Igreja. De novo. Mais uma vez.
Vem aqui. Aleluia! Vem, Senhor! Vem, Espírito! Venha sobre nós! Vem, Espírito Santo! Venha soprar sobre nós a tua presença, a tua justiça, o teu amor, a tua unção, amado Espírito. Sopra sobre nós um avivamento! Sopra sobre nós, Senhor! Aleluia, dê um forte aplauso ao Senhor. Oh, glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Sente-se, querido, por gentileza. Você que está em casa aí, né, no nosso culto online. Glória a Deus. Que louvor maravilhoso, né? Nós nos renovamos, né? Quando louvamos, quando adoramos ao Senhor, amém? E nós queremos também conhecer você que está nos honrando com a sua presença aqui pela primeira, segunda e até a terceira vez. Quem está aqui pela primeira, segunda e terceira vez? Tem alguém que está nos honrando aqui? Ali atrás, tem mais alguém? Glória a Deus. Nós temos aqui um missionário, né, o Tom, é americano, que ele vem sempre aqui, né? Eu acho que vem uma vez por ano, né? Faz missões aqui pelo Amazonas, né? E ele chegou aqui conosco, tá? O pastor Simval, a pastora Haná, que estão recebendo ele. Vamos dar uma forte salva. Fique de pé, por favor, o Tom. Peço para ele ficar de pé para a igreja. É um missionário americano que sempre tem o nosso apoio aqui para fazer esse trabalho, né? Seja bem-vindo. Amém. Sente-se, querido. Está vendo aí? Olha aí, viu? Já. Ô, glória! Queridos, você que está em casa também pela primeira, segunda, terceira vez participando desse culto online, você também é muito bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Queridos, olha só, nós continuamos com a nossa programação normalmente, né? Mas lembrando que em novembro algumas coisas vão mudar, né? Em novembro nós não teremos mais esse culto online, pelo menos é a direção, né, de agora, tá? Até novembro ninguém sabe o que pode acontecer, mas em nome de Jesus está programado para esse culto online terminar em novembro, nós voltarmos com as rotas de ônibus, né, e termos normalmente o culto presencial aqui pela manhã, 8 horas da manhã, e o culto das 18 horas, tá? Vai continuar esses dois cultos. Nós vamos continuar esses dois cultos. Quando encher, quando lotar, superlotar, aí nós vamos multiplicando os cultos, tá bom? Continuamos também com o nosso Tadel presencial. Venha para o Tadel presencial, toda terça-feira às 19 horas. Temos também o Tadel online, que também em novembro termina, né? Tadel online, que é às 20 horas, mas é importante que você venha também. Você venha para o presencial já agora, não precisa esperar novembro, já venha logo, assim também como o culto presencial no domingo, já venha logo, não espere para novembro não, você já pode vir, tá bom, querido? É importante a sua participação, a sua presença no nosso culto presencial, tá bom? E a EMP, quinta-feira, e no sábado, a EMP pelo Zoom, tá? Noite de glória, toda sexta-feira, às 19 horas, tá? Além dos nossos núcleos também, que nós temos culto presenciais em todos os nossos núcleos. Irmãos, agora já são tantos núcleos que a gente, se for falar pelos nomes, a gente acaba deixando de falar de alguns, né? Então, nós já temos, realmente, abrimos nessa pandemia, abrimos vários núcleos e vamos abrir muito mais ainda. Nós cremos que em cada bairro dessa cidade nós vamos ter um núcleo em nome de Jesus. E também vamos ter núcleos fora, né, no estado. Já temos lá em Manacapuru. Manacapuru está sendo... ganhamos até um terreno lá, vamos já começar a construir lá em Manacapuru.
Temos no Iranduba, temos em Tefé, temos em Nhamundá, né, também núcleo, e é só o começo, em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 5. 1 Crônica 29, versículo 5. Deixa eu ver qual é, olha a versão aí. A versão diz assim, isso aqui na verdade, o que é isso? Só para você, para contextualizar. O rei Davi, ele convoca todo o povo, todas as autoridades, para ofertarem. A ideia é ofertar para a construção do templo, né, que Salomão depois viria a construir. E ele vai falando que ele próprio vai estar tirando dos próprios recursos, né, ofertando. Aí ele fala aqui, olha, para as obras, né, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, ele vai falando as ofertas para o povo trazer. E para toda obra de mão do artífice, quem, pois, está disposto a encher a sua mão, olha só, quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje, voluntariamente ao Senhor? Isso é uma versão. Eu tenho uma versão aqui que diz assim, ó, ele diz, quem está disposto a consagrar-se hoje ao Senhor? Né? Isso aqui é interessante. Aqui, em outras diz assim, quem está disposto a dar liberalmente, né, oferta ao Senhor? Tem outro que diz assim, quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Outra versão diz assim, agora quem está disposto a dar oferta ao Senhor Deus por vontade própria? Então, o segredo aqui, irmãos, é exatamente isso, é você ser voluntário e estar disposto hoje, né? Parece que aquele povo foi pego de surpresa. Quem está disposto hoje a ofertar ao Senhor? E também diz assim, quem está disposto hoje a consagrar-se ao Senhor? Isso é interessante, porque a oferta, na verdade, ninguém está consagrando o valor, né, daquilo que você está ofertando, consagrando, Senhor, eu quero consagrar, né, esse valor, esse dinheiro. Não, na verdade, você está consagrando a você próprio, as tuas finanças, né? Porque na verdade você está dizendo para Deus, Senhor, o meu tesouro é o teu reino, o meu tesouro está no teu reino, né? O meu coração está no teu reino, né? A Bíblia diz, onde está lá o teu coração, ali está o teu tesouro. Então, quando eu meto a mão no bolso, né, de vontade própria, como diz aqui, voluntariamente, eu estou dizendo, Senhor, o dinheiro não é isso que conquista o meu coração. O que conquistou o meu coração foi o teu reino. Por isso eu pego aquilo que o mundo valoriza, aquilo que é o tesouro do mundo, e eu coloco para o teu reino. Eu dou o melhor para o teu reino. Por quê? Porque o meu coração, o meu tesouro é o teu reino. Então automaticamente você está se consagrando a Deus. Quando nós fazemos dessa forma, voluntariamente, liberalmente, generosamente, nós ofertamos ao Senhor. Amém? Fique de pé agora em nome de Jesus. Nessa hora nós vamos consagrar ao Senhor. Você que está em casa, né? Você também vai consagrar a sua oferta. Se você, mas pastor, eu vou ofertar no cartão, aqui tem a maquineta, e você em casa você pode transferir o valor, depositar o valor. As contas da igreja vão aparecer aí, conta do Bradesco, conta da Caixa Econômica, que você pode depositar, transferir esse valor. Procure fazer isso até amanhã, no máximo meio-dia, tá? Para dar tempo para nós cumprirmos nossos compromissos. E faça isso. Se você tiver com dificuldade de trazer na igreja, aí você pode ligar para esse número também que vai aparecer aí no vídeo, para que a gente te ajude e de repente até mande alguém pegar esse valor, tá bom? Vamos orar em seguida com alegria. Nós vamos ofertar, vamos trazer o dízimo na casa do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos
amamos, Senhor, e queremos nessa hora nos consagrar a Ti, Senhor, através da nossa fidelidade, Pai, nos dízimos, nas ofertas. Receba, Senhor, o nosso coração está no Senhor, o nosso tesouro é o Senhor e é o Teu reino. Abençoa cada um dos Teus servos, em nome de Jesus, amém, aleluia. Sai do seu lugar, querido. For a tua bênção e será por onde colocar as minhas mãos, a minha entrada, a minha saída, sobre nós há uma promessa, prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e que todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Sente-se, querido, por gentileza. Aleluia. Celestial, no nome de Jesus, nessa manhã nós te louvamos pela tua palavra, pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento e que estejamos de coração aberto para receber todos os ensinamentos que o Senhor tem para nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, que bênção, nós somos felizes mesmo pelo que Deus tem feito no nosso meio. Nós estamos realmente empenhados no propósito de estarmos abrindo novos núcleos, porém os núcleos serão abertos um pouco mais distante da comunidade. Aqui perto nós entendemos que nós precisamos ganhar esse bairro aqui para Jesus. Tem tanta Praça 14, tem tanta gente aqui que mora aqui perto, aqui na redondeza. Então nós, a igreja, precisamos da estratégia para ganhar essas pessoas para Jesus. Então tem muito trabalho. O problema é que nós precisamos se apresentar a Deus. Apresente-se a Deus como obreiro aprovado, né, Timóteo? Paulo fala a Timóteo sobre isso. Bom, o tema da minha mensagem é pregai a tempo e fora de tempo. Interessante, pregar a tempo e fora de tempo. Essa palavra eu estou começando a dar no Tadel, mas eu achei por bem nós darmos essa palavra, porque nós precisamos despertar. A igreja precisa despertar. Precisamos, o nosso chamado é para fora, pregar, ir às pessoas. Precisamos ir até as pessoas. As pessoas estão lá fora morrendo e indo para o inferno. As pessoas estão indo para o inferno porque aonde estão os cristãos? Aonde estão os homens de Deus? As mulheres de Deus que precisam levar o evangelho do Senhor. Precisamos levar o evangelho de Deus. E o trabalho de um evangelista, ele é uma pessoa que tem o dom de pregar no poder do evangelho, trazendo muitas pessoas para Jesus. Deus usa o evangelista como instrumento na sua mão para, através do Espírito Santo, venha convencer as pessoas do pecado, da mentira e mostrando a necessidade de salvação. Esse é um dos papéis do evangelista. A Bíblia fala que ele tem a diversidade de dons. Tem o evangelista, que ele especificamente
Deus o dá esse dom para ele pregar o evangelho. Então as pessoas muitas vezes, elas falam assim: eu não sou evangelista, então eu não preciso pregar, eu sou profeta, eu sou doutor na palavra, eu sou mestre na palavra, eu sou... Então as pessoas, muitos se enganam com isso. Todo aquele que foi chamado no reino de Deus e que tem boca para falar, deve anunciar o evangelho, deve anunciar a salvação para aquelas pessoas que estão morrendo. Me lembro que quando eu me converti, uma das primeiras coisas, eu já falei, que Deus falou comigo, no meu coração, foi pregar o evangelho. Então eu comecei a pregar o evangelho dentro dos ônibus. Eu preguei o evangelho nos trens, lá no Rio de Janeiro. Eu pregava o evangelho nas comunidades. Eu pregava o evangelho no supermercado. Eu pregava o evangelho para os meus vizinhos. E aonde eu ia, eu tinha uma missão de pregar o evangelho. Tinha que falar do evangelho. Isso, hoje ainda faço, não nos ônibus como antigamente, quando eu era jovem, mais jovem, mas hoje eu faço, aonde eu for, eu procuro levar o evangelho, pregar a palavra de Deus. Porque o evangelho é a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê. Então nós precisamos abrir a nossa boca e falar para as pessoas que o evangelho é a verdade de Deus. Tem muita gente que não sabe para onde vai. Tem muita gente que tem religião, mas não sabe para onde vai. E eu já perguntei a diversas pessoas, e eu disse: vem cá. Elas dizem assim: eu tenho uma religião. Eu tenho uma religião, e nessa religião eu estou bem. Mas deixa eu te falar uma coisa: você tem certeza da sua salvação? Você sabe para onde vai? Ela disse: eu não sei, Deus é que sabe. Então as pessoas não têm conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E precisamos levar o conhecimento de Cristo a todas as pessoas. Fale para o seu vizinho. Olha, as pessoas estão amedrontadas nesse tempo. Os suicídios têm se multiplicado. Quanta gente tem suicidado. E você calado, você com vida dentro de você. Você está cheio de vida de Deus. Você está cheio da graça de Deus. Você está cheio da eternidade. A eternidade está dentro de você. Então precisamos compartilhar a eternidade com as pessoas que estão próximas de nós. Pregue a tempo e fora de tempo. O evangelho não é: se eu sentir, se Deus falar comigo, eu vou pregar. Se eu sentir, Deus então vai. Se eu sentir, então se eu vou pregar, se eu sentir. Eu só vou pregar aquela palavra para aquela pessoa se eu sentir de Deus. Não, irmãos. Você sabe o projeto de Deus, o propósito de Deus foi salvar toda a humanidade. Deus não quer salvar apenas alguns. Deus quer salvar todos. Ele morreu por todos. E por isso que a igreja tem que entender que nós devemos evangelizar todos e pregar para todos a tempo e fora de tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. O apóstolo Paulo era apaixonado por almas. O apóstolo Paulo era apaixonado por almas. A forma de falar com veemência sobre a importância de pregar o evangelho. A forma que ele falava, a forma que ele falava a Timóteo, era, sabe, o apóstolo Paulo, imagino que o apóstolo Paulo falava: meu filho, pregue o evangelho, fala de Jesus. Imagina naquela época o apóstolo Paulo, eles já estavam falando com veemência que deveriam falar de Jesus, pregar o evangelho de Cristo. Imagina nos dias atuais que nós estamos vivendo. É importante isso, pregar o evangelho. Por isso que ele demonstrou o quanto ele priorizava o que o Senhor Jesus ordenava, que era o quê? O ide de Deus. Com essa atitude, o apóstolo Paulo estava priorizando
A igreja tem que priorizar o ID de Deus. Precisamos priorizar, querido, o ID de Deus. Você sabe o que é o ID? Todo mundo conhece. ID, pregar o evangelho. Pregar o evangelho é todas as nações. Todas as nações. Esse é o projeto de Deus. A gente olha assim para as nações e diz: meu Deus, como é que a gente vai pregar lá no Irã? Como é que a gente vai pregar lá na China? A China, você sabe que a China, ela tem uma igreja invisível. A China é perseguida. Eles são perseguidos. Mas a China provavelmente deve ter uma igreja maior até que é do Brasil. Eu não tenho nenhum dado sobre isso. Mas imagina, por que a igreja na China cresce tanto e aqui no Brasil ela poderia crescer muito mais ainda? Porque na China é perseguição. Estão destruindo as igrejas. Estão destruindo. Eu quero dizer uma coisa: ele pode até destruir os templos, as igrejas, mas destruir o templo é impossível. Destruir o templo de Deus, porque o evangelho, ele não está preso, ele está dentro de nós, e nós precisamos soltar o evangelho para todas as pessoas. E as pessoas pregam na China o evangelho. Lá no Irã as pessoas pregam. Eu estava vendo dados do Irã que muitos morrem por causa do evangelho. Em outros países, na Indonésia, então outros países que se proíbe falar de Jesus, enquanto na nossa nação, você pode chegar agora lá na praça e pregar o evangelho e ninguém vai te incomodar. Você pode pregar em qualquer lugar, ninguém vai te incomodar. Então, queridos, vamos pregar o evangelho. Vamos falar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Fale do teu testemunho, é muito importante isso. 2 Timóteo 4:1, o apóstolo Paulo diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. E olha só que coisa tremenda. O apóstolo Paulo estava falando para Timóteo: você tem que pregar a tempo e fora de tempo. Talvez o apóstolo Paulo, imagina o tempo do apóstolo Paulo passado. Imagina a época do apóstolo Paulo, parece que ele estava dizendo: Jesus, você tem que pregar, você tem que falar, as pessoas precisam ser salvas. Jesus vai voltar, Ele está voltando, Ele prometeu. Sabe, querido, e nós não podemos ficar adormecidos. A igreja não pode ficar adormecida. Esse tempo agora é o tempo de pregar o evangelho de Jesus. Fale, as pessoas estão presas em casas. Muitos estão presos, graças a Deus que a coisa já está se abrindo, nós já estamos aqui. Mas e as pessoas estavam presas em casa, apavoradas, desesperadas. Enquanto você tem a palavra de vida, por quê? Você deve pregar, porque tem vindo as palavras de morte. Ah, morreu fulano, e você começa a ver só notícia de morte. Ah, fulano está com esse problema, aí o outro. Aí todo mundo fica apavorado. E aí a nossa fé? Onde está a nossa fé? Por isso, nós precisamos pregar o evangelho. Temos que falar de Jesus. Não tenha medo. Preste bem atenção. Eu vi um vídeo muito tremendo, né? A verdade é que nós somos de Deus. Esse corpo aqui é apenas pó. A vida que há dentro de você foi o sopro que Deus deu. Deus soprou nas suas narinas vida. Ele soprou. Você tem um sopro de Deus, e esse sopro deve voltar para Ele. O que vai ficar nessa terra é o pó. É o pó da terra. Você que é pó da terra, você vai ficar aqui, o pó. Mas esse sopro tem que voltar para Ele. Não pertence ao diabo. Amém? Glória a Deus. E aí o apóstolo Paulo diz: olha, prega,
Agora, ele está dizendo que nós devemos pregar. Você tem a responsabilidade de pregar. Então nós temos os nossos GEs. Às vezes você está pregando o evangelho, vai, faça o seu GEs, as células de evangelismo. Porém, é importante que você, ele diz assim, pregues a palavra e insta a tempo e fora de tempo. Corrija. Ele fala de correção. A importância da gente corrigir e a forma de corrigir é fundamental. Ele diz, corrija, repreenda, exortes com toda longanimidade. Então, não basta só pregar. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Você sabia que quando você libera a palavra para alguém, aquela palavra, ela vai com o poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai convencer as pessoas. Então, quando você prega a palavra de Deus, quando você prega para alguém, a ação do Espírito Santo está ali para convencer aquela pessoa. Não é você que vai convencer. Seremos apenas o instrumento de Deus. Então, por isso que nós temos que nos colocar como instrumento de Deus na mão do Espírito Santo. Amém? E aí é importante que eles corrijam. Olha só que coisa tremenda. O apóstolo Paulo enfatizou muito sobre a importância para nunca deixarmos de fazer evangelismo. Seja em que tempo fosse, mas seria muito importante acompanhar o crescimento espiritual da pessoa que foi ganha para Cristo. Por isso, ele aconselha a importância de mostrar alguns aspectos que podem e que vão alavancar o crescimento do discípulo. É muito importante, querido, o crescimento do discípulo. Aquela pessoa que você prega o evangelho, você trazer para as células, trazer para a igreja, trazer para os cultos da igreja, para um fortalecimento espiritual. Por quê? Porque há uma guerra espiritual. O inimigo, ele não quer soltar as pessoas. Você lembra de Faraó? Você lembra de Moisés? Não foi fácil. Faraó não queria soltar as pessoas. Então Deus usou Moisés para libertar 2 milhões de pessoas. Na época, Faraó não queria deixar as pessoas livres. Faraó quer escravizar as pessoas. Agora, de que forma Faraó quer escravizar? No pecado, nas drogas, na mentira, no engano. E nós devemos levar o evangelho para que as pessoas sejam libertas dessas coisas e mostrar para elas o caminho da salvação, a terra prometida. E Deus, quando Moisés foi usado para libertar o povo de Israel lá no Egito, eles vieram caminhando pelo deserto. As pessoas que nós pregamos o evangelho, elas vão ter um período, elas vão passar pelo certo deserto, porque elas vão ser tentadas a voltar para o Egito, elas vão ser tentadas a voltar para o mundo. Por isso que nós devemos cuidar, não sair de foco dessas pessoas. Elas foram tentadas lá no deserto. O povo de Israel teve um momento que no deserto era luta, era dificuldade, era a situação, era o calor, era a falta de comida, era a falta de... os animais peçonhentos queriam picar os israelitas, o desespero, não tinha água. E quais eram as atitudes deles? Querer voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Melhor estar lá no Egito. Melhor estar lá no mundo. Às vezes as pessoas chegam na igreja
elas começam a passar por essas lutas, essas dificuldades. Então elas dizem, eu já saí lá do mundo, poxa, na igreja, eu continuo com essas lutas, essas dificuldades. Por isso que é importante o acompanhamento, a correção, estar ligando para essas pessoas, estar falando com elas, e aí, está tudo bem? Como está a sua casa, a sua família? Por quê? Porque há momentos que as pessoas vão querer voltar para o Egito. E quantas são as pessoas que desistem no meio do caminho? Por isso, querido, nós não podemos desistir das pessoas. Alguém te consolidou, alguém foi atrás de você. Eu me lembro que quando eu me converti, eu falei assim, olha, eu vou para a igreja e eu não... No dia que eu me converter, isso era eu falando para mim, eu quero ser um crente de verdade. Eu não quero ser um crente assim, sabe, aquele tipo de crente meio barra, meio tijolo. Eu quero ser um crente de verdade, eu quero servir a Jesus de verdade. E eu me lembro que naquela semana que eu converti, os meus amigos me cercaram. Eles queriam que eu voltasse para beber. Foram me oferecer uma caixa de cerveja. E aí, Chicão, bichava Chicão. E aí, Chicão, tem uma caixa de Brahma aí. Tem uma caixa aí, você quer? Esperando aí, geladinha. Aquela que desce redonda. Olha, não é propaganda não, tá? Então, geralmente, as pessoas lá do passado, os amigos, eles vão atrás de você, querer que você volte para as práticas. E eu fiquei assim, balançando, falei, não, eu escolhi Jesus. Mas alguém tem que estar falando, alguém tem que estar consolidando. Lembra das 10 dificuldades do novo convertido? Eu falo isso no EDD, eu não falo tudo, mas eu falo até 3, 4. O pastor Israel que fala tudo, consegue, porque tem muita história para contar. Eu me lembro disso, queridos. Eu me lembro uma vez que apareceu uma menina, eu já contei isso, novo convertido. E aí apareceu uma menina que, a namorada antiga, que falou, ô rapaz, oi, tudo bem, você, meu amor? Eu falei, epa, sai. Por quê? Nós temos que vigiar. Alguém tem que estar acompanhando você. Porque senão, aquelas velhas práticas, o inimigo, ele começa a jogar, mandar os seus, sabe, aqueles que faziam prática no passado, né? Aqueles amigos do passado, a dizer, e aí, rapaz, tu é doido? Me chamaram de doido. A minha mãe falou assim, Francisco, eu te dou 3 meses. Olha só, minha mãe disse, 3 meses para você continuar na igreja. Ela não acreditava que eu havia convertido. Você lembra do apóstolo Paulo? Antes de ser apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tarso. O Saulo era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor terrível, perseguidor da igreja. E é interessante que ninguém evangelizava o Saulo de Tarso, todo mundo. E no dia que ele converteu Saulo de Tarso, que ele virou Paulo, e ele viu Jesus, ele teve uma experiência com Jesus, e Jesus falou, Saulo, Saulo, por que me persegue? E naquele momento de perseguidor, ele virou um perseguido de Jesus. Por que ele virou um perseguido de Cristo? Por quê? Sabe, queridos, é interessante isso, como ele foi perseguido depois de ser um perseguidor. Ele virou um perseguido porque ele começou a evangelizar, ele começou a falar de Cristo. E outra coisa, os discípulos estavam com medo dele. Quando o Senhor falou, olha, vai lá evangelizar, consolidar o Paulo. Senhor, esse aí é aquele que mata os teus profetas, é aquele que persegue os nossos irmãos. Sabe, queridos, nós temos que falar o evangelho para quem quer que seja.
seja ele de bandido, drogado, prostituta, aquelas pessoas que estão lá fora, como empresário, como pessoas, sabe, que estão na sociedade. Tem muita gente que fala assim: o empresário não precisa do evangelho. Precisa sim, precisa, porque a maior riqueza do homem não consiste nos bens que ele possui. A maior riqueza do homem consiste na sua vida, na sua salvação. É muito importante isso. Por isso, querido, nós devemos pregar o evangelho. Vamos pregar o evangelho. Vamos falar de Jesus. Não deixe de falar. Então eu ia colocar aqui. Primeiro tópico: nunca deixe de corrigir. 2 Timóteo diz assim, 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Olha que coisa tremenda. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a escritura esse projeto, propósito da escritura é para ensinar. Corrigir de quê, pastor? O que eu preciso? Tem gente que fala assim: não, eu estou muito bem, não preciso ser corrigido. Eu não preciso. Tem tanta coisa que a gente precisa mudar. Lembra-se que nós somos a noiva de Cristo. Você sabe que Jesus disse o seguinte: quando ele vir encontrar com sua noiva, a sua noiva vai vir com mácula. É isso? Ele quer encontrar com uma noiva sem mácula, uma noiva fiel, uma noiva que realmente seja santa, uma noiva que é separada. Você sabe que o noivado é compromisso, é aliança. E uma vez que nós temos uma aliança com Cristo, nós dizemos que nós somos dele, e que nós somos dele, totalmente dele. Não tem metade, não existe esse negócio: eu sou só metade de Cristo. Não, o Senhor Jesus, quando morreu na cruz por nós, ele morreu para que você fosse 100% dele. Deus quer 100% de você. Deus não quer 50%. Deus não quer 40%. Deus quer 100% da sua vida, do seu compromisso. Sabe por quê? Porque você é propriedade particular. Você foi comprado. Você foi comprado por ele. Cristo comprou. E você foi comprado por mais alto preço. Ele te comprou. Então não pode dizer: eu só sou 50%. Olha, eu casei com Lígia, é 100% que eu quero da Lígia. O pastor Israel vai casar, é 50%. Não, alguém porventura aceitaria só que a sua esposa fosse 40% fiel, 50% fiel, seu marido 50% fiel ou 100% fiel? Você não quer que seu marido seja 100% fiel a você, sua esposa 100% fiel? Assim é Jesus. Ele é um noivo. Ele quer 100% fidelidade da noiva. Amém? Fique de pé agora no nome de Jesus. A gente carrega uma aliança. A aliança é só um símbolo. A aliança é só um símbolo. A fidelidade está aqui, ó. A aliança é um símbolo de compromisso. A fidelidade estão nas atitudes do coração.
Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de Jesus. Eu quero desafiar você essa semana a ganhar alguém para Jesus. Eu vou pregar essa semana, eu já prego, mas eu quero desafiar você a ganhar alguém para Jesus. Você evangelizar, os pastores evangelizar. Pastor Marcelo está lá para Manacapuru, está sendo desafiado lá, já tem um povo lá. Jesus está voltando. Precisamos pregar o Evangelho. Não brinque. Não brinque de pecado. Peca aqui, peca acolá. Não. A gente não sabe o dia de amanhã. Como é que está a sua vida espiritual? Conserta a sua vida. Conserta. Sabe o que a Bíblia diz? Corrija. Quando ela fala corrigir, é que ela está falando de conserto. Corrigir é consertar. Repreender é quando você vê alguém, você vai repreender com longanimidade. Repreender por causa da alma dela. As pessoas têm que entender que você está preocupado com a vida dela, com a alma dela. Se você, fazer uma pergunta para você: se você morrer hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Eu já fiz essa pergunta para alguém. Você tem certeza que ao fechar os teus olhos você vai abrir no céu? Pense um pouquinho. Como é que eu posso saber, pastor? A Bíblia diz que pela árvore, pelos frutos, se conhece a árvore. A árvore boa dá bons frutos. E você tem dado bons frutos. Coloca a mão no seu coração. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu recebo a tua palavra que diz que devemos pregar a tempo e fora de tempo. Eu quero ter essa semana uma experiência. Quando eu for pregar o Evangelho do Senhor Jesus para alguém, coloque alguém no meu caminho e eu vou pregar o Evangelho. Eu quero ter essa experiência de ganhar uma alma para o Senhor. Senhor, porque eu sou uma árvore plantada na tua casa, e no devido tempo eu vou dar frutos, e frutos que permaneçam. Derrama do teu Espírito sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Sai do seu lugar, querido. Venha entregar sua vida a Jesus. Teu Venha se grande reconciliar com Ele. O Senhor te chama nessa manhã. Venha se reconciliar.
seu coração a Jesus. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Se você não tem certeza da tua salvação, o teu lugar é aqui à frente, querido. Venha, venha. Sai daqui com a certeza da tua salvação. Venha entregar o teu coração ao Senhor. Venha se reconciliar. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, querido. Nós estamos encerrando. Você na sua casa aí, nós aqui presencialmente. Nós louvamos muito a Deus por essa manhã tão maravilhosa. Você aí também nessa noite no culto online também, né? Isso é muito importante, nós estarmos sempre na presença do Senhor. Agora não esqueçamos que terça-feira nós temos Tadel na terça-feira. Não fique de fora do Tadel, tanto aqui na sede como nos núcleos. É importante que você esteja no Tadel, tá bom, queridos? Amém, glória a Deus. Se você quiser uma oração específica também, depois você pode procurar aqui ao lado os pastores, tá? Nós vamos orar por você, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as deliciosas consolações do Espírito Santo esteja com você e toda a sua família hoje e sempre. Que você tenha uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém. Aleluia.